É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais um encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia que começou com o livro de Gênesis e já nos trouxe quase ao final do Novo Testamento. Nos últimos programas fizemos uma introdução às cartas do apóstolo Pedro. Agora estamos prontos para iniciar o seu estudo. Ouça com atenção como Pedro inicia sua primeira carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Fica claro logo no início desta carta que Pedro estava escrevendo para judeus cristãos espalhados por toda a região da Ásia Menor. Assim como Tiago e o autor do livro de Hebreus, Pedro também estava escrevendo para judeus seguidores de Cristo. Você está lembrado que Paulo foi chamado para pregar aos gentios ou ao mundo não judeu? Pedro, por outro lado, escreveu para os crentes judeus. Ele foi chamado para pastorear crentes messiânicos judeus. O seu ministério, portanto, era voltado principalmente aos crentes judeus. Observe que na introdução das cartas gerais de Tiago, Pedro e aos Hebreus, nós encontramos palavras de consolo para pessoas que estavam sofrendo. As pessoas para quem estas cartas foram escritas estavam sendo perseguidas. Pedro estava escrevendo de Roma, onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Ele sabia que a perseguição iria piorar e se espalhar, inclusive, para as províncias onde seus leitores estavam vivendo. A primeira geração da igreja sofreu muita perseguição. Na verdade, durante os primeiros 3 séculos da história da igreja, ser seguidor de Jesus Cristo era ilegal. Isso explica por que nas cartas de Pedro, Tiago e do autor de Hebreus há tantas palavras de consolo para os que sofrem. Francamente, creio que a chamada teologia da prosperidade não é bíblica. É simplesmente impossível ler as cartas gerais e enquadrá-las dentro dessa teologia da prosperidade, que afirma que se Deus realmente está abençoando você, se você está dentro da vontade de Deus, então, além de você ser liberto do sofrimento, da perseguição e adversidade, você também será saudável e rico, porque Deus quer que seu povo prospere. Isso não se encaixa no que lemos nas cartas gerais, na história da igreja, nem na realidade de tantos seguidores de Cristo que foram mortos por causa de sua fé desde a Segunda Guerra até agora, um número superior ao número de mortes de cristãos nos 2000 anos de história da igreja. Poderíamos sintetizar a mensagem da primeira carta de Pedro na frase "continue olhando para cima". É isso que Pedro prega para aqueles que sofrem sabendo que vão sofrer mais ainda. Ele abordou a questão do sofrimento 14 vezes e tentou encorajar e confortar os que estavam sofrendo. A palavra de Pedro não tinha nada a ver com a teologia da prosperidade. Ao invés disso, ele trouxe revelações maravilhosas sobre a razão de Deus permitir o sofrimento. Quando estudamos o livro de Jó, apresentei uma lista de 30 razões pelas quais Deus permite que seu povo sofra.
A carta de 1 Pedro era um dos textos bíblicos usados para aquele estudo. Nos versículos 6 e 7, no primeiro capítulo desta carta, Pedro escreveu: Nisso exultais, embora no presente por pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Neste pequeno trecho, Pedro apresentou duas razões por que Deus permite que seu povo sofra, se necessário. Alguns sofrimentos só acontecerão na sua vida porque Deus acha necessário que você passe por eles. Já vimos isso no livro de Jó, que o sofrimento não vem diretamente de Deus, mas passa pela permissão dele. Satanás teve de obter a permissão de Deus para afligir Jó. Foi isso que Jesus quis dizer em João 10, versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. Quando ele passava a noite em campo aberto com suas ovelhas, tudo que chegasse até elas passava antes por ele. Por isso era costume dos pastores construir um pequeno cercado usando pedaços de madeiras, troncos de árvores, pedras ou qualquer outra coisa que encontrassem. O pastor se deitava à frente da porta e dizia: Eu sou a porta. O cercado era construído de tal forma que não permitisse as ovelhas sair nem passar por cima do pastor, e também nenhum animal poderia entrar, a não ser que passasse por cima dele. Esta linda metáfora ensina que não há problema que chegue até nós que não tenha passado pelo pastor antes. Esta é a metáfora que Pedro nos apresenta. Quando você passar por uma provação, tenha certeza de que Deus a considerou necessária e permitiu que ela chegasse a você. Outra questão a respeito do sofrimento é que, conforme Pedro disse, a aprovação acontece por um breve momento. O sofrimento é temporário. Alguns tipos de sofrimento não duram para sempre. A principal explicação de Pedro para o sofrimento é de que a sua fé é mais preciosa do que o ouro. O ouro é um metal precioso purificado através da prova do fogo. Para Deus, o que mais importa em você é a sua fé, o seu crescimento e seu desenvolvimento espiritual. Talvez você não esteja se importando se vai ou não crescer através desta experiência, mas Deus está. Assim como o ouro é purificado e se torna mais precioso através do fogo, Deus permite certos acontecimentos na sua vida para que sua fé seja purificada e você cresça espiritualmente. Deus está interessado em purificar sua preciosa fé. Esta é a explicação que Pedro deu no primeiro capítulo de sua carta. Quando Pedro falou sobre salvação, ele abordou duas questões que foram tratadas por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Uma delas é o novo nascimento, mencionado várias vezes nas Escrituras, e a questão da eleição. Creio na eleição, mas na maioria das vezes esta questão levanta mais dúvidas do que respostas. Um dos meus professores costumava dizer que a questão da eleição é um segredo da família, do povo escolhido, que não deve ser comentado na frente de incrédulos. Não entendo como alguém pode ler a Bíblia e ainda assim não acreditar na eleição. Assim como o novo nascimento, a eleição é pouco mencionada na Bíblia e, por isso, não existem tantos versículos bíblicos que podem ser usados como prova dela. Não conheço outra definição para a palavra eleito e, mesmo assim, ainda que houvesse apenas uma referência à eleição da Bíblia, eu creria nela. A eleição pode não ser muito mencionada, mas pode ser encontrada na introdução da carta de Pedro. Entretanto, em todo o Velho Testamento existem provas dela. Quando Pedro começa a falar sobre a salvação, ele comenta que, apesar de escrever sobre o assunto, tinha dúvidas quanto ao seu significado. Ele queria saber o que o Espírito de Cristo dentro dele estava tentando dizer. O Espírito Santo o mandou escrever sobre acontecimentos pelos quais Cristo passaria, o seu sofrimento e sua glória final. Ele se perguntava quando e para quem todas aquelas coisas aconteceriam. O Espírito acabou falando que aquelas coisas não aconteceriam naquele tempo, mas muito mais tarde. E agora, finalmente, essas boas novas têm sido amplamente anunciadas para todos nós no mesmo poder do Espírito Santo que falou com eles. Este é um assunto tão maravilhoso que até os anjos nos céus gostariam de anunciá-lo. Que revelação maravilhosa, hein? Séculos antes, tantos profetas anunciaram a salvação que foi pregada no dia do Pentecostes, que já vinha sendo pregada 500 anos antes dos apóstolos e há quase 2000 anos depois deles. Aqueles profetas não entendiam aquilo que profetizavam sobre salvação. É interessante observar que quando eles escreviam, mesmo fazendo no poder do Espírito, eles não entendiam sobre o que estavam escrevendo.
Pedro está falando que a salvação anunciada pelos profetas através da palavra de Deus já foi cumprida. No Evangelho de João lemos que Jesus disse: Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Não existe trabalho solo no reino de Deus. Se você semear e não colher, outra pessoa vai fazer a colheita daquilo que você plantou. E quando você colher, lembre-se que alguém semeou o que você está colhendo. Às vezes acho que temos uma visão histórica muito curta e não consideramos o número de pessoas que morreram para que nós pudéssemos usufruir as bênçãos espirituais a que temos acesso hoje. Considere por um instante as Escrituras. Quando iniciamos esse curso, fizemos uma introdução e algumas considerações sobre a maneira como a Bíblia foi compilada. Um estudo sobre como foi organizada a Bíblia nos deu uma dimensão mais apurada, vamos dizer assim, do sacrifício que pessoas fizeram para que hoje você e eu tenhamos a Bíblia como temos. Esta mesma perspectiva histórica com respeito à salvação nos mostrará que devemos muito a muita gente. Muita gente que deu a vida exatamente para que pudéssemos ter a palavra hoje. Se hoje é tempo de colheita, devemos nos lembrar que muita, mas muita gente sofreu para semear a semente, para que você e eu tenhamos a colheita que temos. Ele faz uma bela pregação do Evangelho no final do primeiro capítulo de sua primeira carta. Ele escreve assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Em Levítico capítulo 19, encontramos a seguinte lei referente à redenção. Se um judeu tivesse vendido seu negócio para um gentil, ele poderia procurar um de seus parentes e dizer: Tive de vender meu negócio para um gentil e quero que você seja o meu parente redentor, o meu Goel. Redima para mim o negócio que tive de vender para aquele gentil. Se aquele parente tivesse condições financeiras de fazer isso, ele era obrigado a se tornar parente redentor e comprar de volta o negócio que tinha sido vendido para um gentil. O livro de Deuteronômio nos apresenta a lei da redenção doméstica. Se uma mulher gentil como Ruth se casasse com um homem judeu e ele morresse sem deixar filhos, e ela dissesse a um parente do marido: Quero que você seja o meu Goel, o meu parente redentor. Eu passei a fazer parte da família de Deus através do casamento com seu irmão. Agora que ele está morto e eu voltei para o frio, quero que você me compre de volta para a família de Deus, pagando todos os meus débitos e casando-se comigo. Se o parente fizesse isso, seria considerado o Goel, ou o parente redentor. Aprendemos que aquele era o conceito de redenção e, antes de tudo, era uma lei comercial e depois uma lei civil. No Novo Testamento, por exemplo, quando Pedro fala sobre a morte de Jesus Cristo na cruz para nossa salvação, Jesus é citado como nosso Goel, o nosso Redentor. Jesus nos comprou e nos trouxe de volta para Deus através da sua morte na cruz e através da sua ressurreição, criando um relacionamento conosco, como aconteceu entre Boaz e Ruth. Este é o conceito de redenção apresentado por Pedro no capítulo 1. Vocês devem estar lembrados que nos programas anteriores levantei a questão de quando Pedro se converteu e do que é conversão. No capítulo 1 desta carta, Pedro fala sobre o processo do novo nascimento. Como este processo começa? Bom, muitas pessoas entendem o novo nascimento a partir da sua própria experiência. Você também não poderia entender o nascimento físico se não tivesse passado por ele. Quando você nasceu fisicamente, não precisou fazer nada. Sua atuação foi passiva e você não precisou dominar nenhum conhecimento de obstetrícia. O mesmo acontece com o seu nascimento espiritual. Você não precisa entender o processo do novo nascimento até que ele aconteça para você. É isso que Pedro está fazendo nesta carta. Ouça a descrição que ele faz. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, referindo-se ao novo nascimento, não de uma semente perecível, mas imperecível,
por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. De acordo com Pedro, é assim que nascemos de novo. Ouvimos a palavra de Deus quando ela é pregada, palavra que foi anunciada pelos profetas e que os anjos anseiam por observar. Quando você ouviu a pregação da palavra de Deus, ela funcionou com uma semente imperecível. No grego, a palavra semente é a mesma que esperma. Para que ocorra o nascimento físico, é necessário que exista uma semente e um óvulo. Quando a semente fertiliza o óvulo, aí acontece a concepção da vida. 9 meses depois, a vida que foi concebida nasce para este mundo. No primeiro capítulo de sua carta, Paulo compara o nascimento físico com o espiritual. Ele diz que a diferença entre o nascimento físico e o espiritual é que no espiritual a semente é imperecível. Pedro afirma que no nascimento espiritual, o esperma incorruptível era a palavra de Deus, e nossa fé é o óvulo. Quando respondemos à palavra de Deus em fé, esta semente incorruptível fertilizou o óvulo da nossa fé. A vida espiritual foi concebida em nós quando cremos na palavra de Deus. De acordo com Pedro, quando cremos na palavra de Deus, nossa alma foi purificada. Vários eventos aconteceram e culminaram com a crise do novo nascimento. O resultado do novo nascimento é o fruto do Espírito que culmina no nosso amor pelos irmãos. A exortação de Pedro para os que passaram pelo processo de regeneração ou novo nascimento é o amor sincero uns pelos outros e de todo o coração. Pedro também exorta os recém-nascidos a desejarem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Mas quando acontece o novo nascimento? Bom, de acordo com Jesus, ele é como o vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Com isso, Jesus diz que não existe um padrão fixo para o novo nascimento. Mas, mesmo assim, Pedro apresenta algumas características desse processo. Para Pedro existe a concepção espiritual, a gestação espiritual e o nascimento espiritual. E depois do nascimento, Pedro exorta os recém-nascidos a desejarem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O recém-nascido espiritual deve buscar com avidez a palavra de Deus. Observe a importância da palavra de Deus em todo o processo do novo nascimento. A Bíblia fala de pessoas mortas espiritualmente. Paulo fala em Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Por isso é possível ter todos os sinais vitais físicos e ainda assim estar morto espiritualmente. De acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 1, também é possível ter vida espiritual antes de passar pelo novo nascimento. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, nós lemos assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Durante anos, quando eu ouvia sobre o novo nascimento, eu pensava, isso ainda não aconteceu comigo. As coisas velhas ainda não passaram para mim e nem se tornaram novas. Ainda não passei por essa transformação da minha vida. Talvez o primeiro passo para o novo nascimento é constatar que ainda não nascemos de novo. Pedro revela como chegar ao novo nascimento quando diz que é possível que nossa alma seja purificada pelo ouvir a palavra de Deus e crer e obedecer. O ouvir se refere à concepção espiritual. Depois purificamos nossas almas através do constante contato com a palavra de Deus que nos leva por todo o processo de gestação espiritual que pode ter diferentes durações. Para alguns, o novo nascimento ocorre quase que no início da fé. Outros precisam de um tempo até que passam por ele. Depois disso vem a fase de crescer e se desenvolver. O segundo capítulo traz uma passagem muito bonita na qual Pedro relaciona o povo de Deus do Velho Testamento ao povo de Deus do Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. No Velho Testamento, Deus queria ter um reino e ser o rei de um local determinado com um povo especial, o povo de Israel. Mas o povo de Israel não aceitou o plano de Deus e buscou Samuel para dizer que eles não queriam mais que Deus fosse o rei deles. Ao escrever para os judeus seguidores de Cristo espalhados por toda a Ásia Menor, ele declara: vocês são uma nação santa. Eles eram uma nação santa, mas será que estavam todos sob uma só bandeira? Estavam todos unidos num só país, dentro dos limites de um Estado? Não. Já não eram mais um Estado politicamente organizado desde os tempos do cativeiro babilônico. E até que Jesus Cristo volte, não voltarão mais a ser. Mas na América do Sul, na América do Norte, no Paquistão, na Índia, nas Filipinas, no Japão, na Alemanha, no Vietnã, no Camboja, na Polônia, e em todo o mundo, em qualquer lugar em que haja pessoas que coroem Jesus Cristo como seu Senhor e Rei, essas pessoas, indivíduos ou grupos, são o reino de Deus. E foi a estas pessoas, indivíduos ou grupos espalhados por todo o mundo, que ele chamou de nação santa. Quando estudarmos o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, junto com outros textos da Bíblia, inclusive alguns de Paulo, veremos que um dia Deus reunirá esta nação de todos os cantos do mundo. No Novo Testamento, esta nação santa é chamada de a Igreja. No Velho Testamento, este povo era chamado simplesmente de povo de Deus. Pedro se refere a esta nação santa como sacerdócio real. Mas o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que vai até a presença de Deus e intercede por outras pessoas. O profeta vinha da presença de Deus com uma palavra para o povo. O sacerdote ia até a presença de Deus para pedir pelo povo. Todo este povo espalhado por toda a Ásia Menor era feito de sacerdotes. Sacerdotes enviados para todas as partes do mundo para fazer discípulos para Jesus Cristo e interceder junto a Deus em nome deles. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a Bíblia se refere a este povo como reino e sacerdotes, ou o sacerdócio do crente, como alguns se referem. Pedro também diz, povo exclusivo de Deus, estrangeiro neste mundo. Esse mundo não é meu lar, sou apenas um passageiro aqui. Meu tesouro está depositado em algum lugar, além desse céu azul. Os anjos me chamam para o mar dourado do céu, e eu já não me sinto em casa nesse mundo. Esse é um trecho de uma canção que descreve o que Pedro fala sobre o povo de Deus. Mais uma pergunta. Você faz parte desta nação santa? Você nasceu de novo? Pense nisso. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.